boa noite. Caridade segundo Jesus. Se nós colocássemos o tema simplesmente caridade, ficaria difícil. Tamanha a abrangência do sentido do que é caridade. Então escolhemos, como disse a Kátia há pouco, né? Caridade segundo Jesus. No Livro dos Espíritos, que é a nossa base de tudo da doutrina, na questão 893, tem a seguinte pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Bom, então vamos fazer um parênteses. Virtudes é o objetivo do espírito encarnado, a aquisição de virtudes. É assim que nós seremos perfeitos. Porque até a aquisição dos conhecimentos, intelectuais, são uma virtude. Nós estarmos em busca de conhecimentos da mais variada ordem é uma virtude, porque nós somos seres inteligentes e temos a obrigação de crescer intelectualmente. E as virtudes morais, que é o que nos faz sermos espíritos melhores. E a resposta dos espíritos sobre qual a mais meritória de todas as virtudes é a seguinte: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. O que isso quer dizer? Importante essa frase. Que mesmo que nós, por exemplo, eu estou em busca de me tornar uma pessoa paciente, mas eu sei que eu não sou. Mas cada vez que eu busco reter a minha impaciência, isso já é uma virtude. Essa busca na conquista da virtude paciência. Então, quando eu afasto a impaciência, quando eu me conscientizo, já é uma virtude. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Nesse sentido, a mais meritória das virtudes é a caridade. Então vamos lá. Porque ela está no sacrifício do interesse pessoal. Você se coloca de lado para pensar no próximo. Certo? Sem pensar em ter qualquer vantagem. Isso é caridade. É uma ação em prol do próximo. O tema da noite, questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os espíritos nos respondem, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então os espíritas dizem que é o BIP, Benevolência, indulgência, perdão. Essa é a verdadeira caridade segundo Jesus. Então, na noite de hoje, nós vamos discorrer um pouco sobre cada uma dessas três virtudes. Porque benevolência é uma virtude, indulgência é uma virtude, perdão é uma virtude, certo? Então, benevolência. O que é ser uma pessoa benevolente? É aquela que mostra boa vontade em relação ao outro sem interesse. Se nós formos buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre benevolência, nós vamos encontrar lá todo um tema onde nós vamos falar de beneficência. Beneficência. Então, a beneficência, ela, beneficência,
beneficência. Ela é inferior à benevolência. Por quê? Porque a beneficência, ela implica em que nós devemos fazer o bem, independente de desejá-lo ou não. Então vamos lá. Nós vamos encontrar nesse tema, por exemplo, a esmola. É um ato de caridade? A esmola está aqui, ó, dentro da beneficência. Porque a caridade material, ela está aqui dentro da beneficência. É fazer o bem aos outros. Então vamos pegar o exemplo mais prático, né? O exemplo mais prático que nós temos de beneficência é quando nós fazemos a limpeza nos nossos armários, certo? Todo mundo faz. E todo mundo pensa em doar para uma instituição de caridade. Aí a gente pega a roupa e olha, mas acho que isso aqui ainda dá para eu dar uma ousadinha, vai separando. Nós ainda colocamos o nosso interesse à frente da necessidade do outro. É o que nós fazemos. Essa caridade é necessária, a da doação dos bens materiais, extremamente necessária. A caridade material no mundo em que nós vivemos, ela ainda é, assim, mais do que obrigação, devido à necessidade do mundo em que a gente vive, da carência material da população no meio em que nós vivemos. Então, a nossa caridade, ela tem que ir aqui para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso estado e para o mundo. Mas nós aqui em Blumenau somos testemunhas, né, nas grandes enchentes que o mundo ocidental mandou muita coisa para cá. Mas eles mandaram o lixo deles. Não, gente, não é por aí, sabe? A palavra é um pouco forte, mas isso é real, isso aconteceu. A verdadeira caridade material é aquela em que você resolve auxiliar o outro na sua necessidade, na sua carência e fazê-la da melhor forma possível. Então, isso é caridade. A hora que eu tiro a minha roupa do armário, que eu lavo, que eu passo, que eu dobro, que eu a mando lá bonitinho para uma instituição de caridade, eu estou dando valor àquilo e não simplesmente se desfazer. Então, não existe ali um interesse de você beneficiar alguém, certo? Então, um exemplo fácil de caridade, de beneficência e não benevolência. Vou pegar o empresário, lembrar que César está presente, vou pegar o empresário. Quando o empresário resolve auxiliar os seus empregados porque ele quer que o empregado seja feliz e continue trabalhando na empresa dele e seja mais produtivo, ele tem um interesse, certo? Não, eu quero que os meus funcionários venham para cá felizes e para que eu possa contar com eles, para que eles nem pensem em ir trabalhar em outra empresa, virar meu concorrente. Aí ele vai buscar um monte de situações para beneficiar os seus empregados, tal. Mas ele está pensando na empresa dele. Ele está sendo beneficente. Vamos lá que ele diga que vai dar participação nos lucros, ou que ele vai fazer uma instituição, assim as grandes empresas têm, né? Aquela área recreativa, onde os seus empregados participam, esporte, lazer e tudo mais. Mas ele tem o objetivo dele, que é a empresa. Vamos pegar o mesmo empresário que tem a condição, diz, não, mas eu quero mais, eu quero saber da vida de cada um. Aí ele vai contratar um profissional na empresa para fazer o serviço de assistência social. E daí ele vai procurar saber a dificuldade de cada empregado, os seus dramas familiares. Daí ele vai descobrir, por exemplo, que lá o seu José
está com um filho doente e ele não consegue a medicação. Aí a empresa vai em busca da medicação para o filho doente. Ele deixa de ser beneficente para ser benevolente, porque ele vai além. Ele quer fazer o bem para aquela pessoa, ele quer auxiliar aquele pai que sofre por um filho, ele quer auxiliar aquele filho. A empresa dele não vai ter mais lucro. Claro que o funcionário vai ser mais feliz e grato, mas o objetivo é ir além, é você dar assistência no drama de cada um. Então, estou fazendo esse comparativo apenas para nós fazermos a diferença. Por que Jesus não disse beneficência? Por que Jesus disse benevolência? Porque na benevolência você tem o interesse pelo outro, mas não tem o interesse para si. Na beneficência você faz o bem independente de ter ou não o interesse para si. Você faz como uma obrigação, como um dever da sociedade. É como nós aqui nas nossas festividades, né? Ah, não, vamos ali doar porque eu faço parte, sou obrigada e tal. Essa é a grande diferença de beneficência e benevolência. Então Jesus diz assim, ó: toda vez que dermos de comer a um faminto, dermos de beber a quem tem sede, dermos abrigo a quem não tem um lar, vestirmos os nus, visitarmos os doentes e encarcerados, é a Ele próprio e a Deus que estamos fazendo. Então Jesus nos diz isso. Eu sempre lembro que Natal, né? Eu aprendi com meu pai que Natal é aniversário de Jesus, e um dia eu perguntei para ele: por que a gente dá presente se o aniversário é de Jesus? Eu era criança. E ele me respondeu: porque quando você dá para o outro, é a Jesus que você está dando. Então, naquele momento, lá na minha infância, ele me ensinou esse ensinamento de Jesus aqui, que quando eu faço bem ao outro, é a Jesus, é Deus, a Deus nosso Pai, que nós estamos fazendo. Então, na verdade, nós temos sim a obrigação de fazermos o bem sempre que ela estiver ao nosso alcance. Porque a benevolência, veja a importância, para com todos. Jesus não exclui ninguém. Ele não disse benevolência, indulgência, perdão. Ele disse benevolência para com todos. Então, toda vez que a oportunidade se nos apresenta na nossa vida de sermos benevolentes, mesmo que essa benevolência implique apenas uma beneficência, ou seja, eu tenho uma condição e eu me sinto na obrigação, eu vou fazer, façamos. É assim que nós estamos exercendo a caridade, tá? Como nos ensinou Jesus. Então, a benevolência, ela é uma virtude que o grande objetivo dela é que nos tornemos afáveis e dóceis. Então, o exercício dessa virtude, meus irmãos, não é fácil, porque até nós atingirmos isso aqui, nós teremos que exercitar muito a benevolência, que é o quê? Que é o pensar no próximo desinteressadamente. E cada vez que nós nos dirigimos a alguém, nós temos que fazê-lo de uma forma suave, de uma forma, vamos dizer assim, doce.
Na casa espírita, quando nós fazemos o atendimento fraterno, seja o atendimento fraterno junto aos encarnados ou junto aos desencarnados, é um momento incrível para esse aprendizado. Porque nós não podemos invadir o outro, certo? Mas nós temos que dar a ele aquele tratamento aonde ele se sinta acarinhado. Então, casa espírita é a escola, né, gente? Nós estamos aprendendo sempre. Ser benevolente é ter em mente que eu posso sim, independente da minha condição social, independente da minha condição intelectual, ser caridoso. Ouvir alguém num momento de tristeza é ser benevolente. Estou fazendo bem. As pessoas hoje já não têm mais o costume, e a pandemia veio muito assim prejudicar o ato dos velórios. Você ir até uma pessoa e dar a ela um abraço, mesmo que você não diga nada para ela, só o se mostrar, eu vim aqui partilhar desse momento contigo, é um momento de benevolência. Porque você larga tudo, você larga a sua vida, o seu momento, você escolhe um tempo lá e você vai. Nem que seja o horário do seu almoço, o horário do seu jantar, ou, né? Hoje já não temos mais o hábito disso, mas antigamente nós virávamos à noite velando os nossos entes queridos e prestando auxílio à família, né? Que ficava lá. Isso é ser benevolente. Então, são pequenos gestos que só exigem de nós o quê? A nossa presença. O dar o nosso tempo para você se sentar ali do lado de alguém que está chorando. Nem que seja para de repente levantar e buscar um copo d'água. Isso é ser benevolente. Certo? Indulgência para as imperfeições dos outros. Agora nós vamos parar um pouco. O que é ser indulgente? É compreensão. O significado da indulgência é a compreensão. Nós temos que aprender a compreender o outro dentro da natureza dele e do momento que ele está vivendo. Isso é ser indulgente. E para que nós sejamos indulgentes, o primeiro passo é que nós nos conheçamos. Então, o autoconhecimento, nós vamos repetir e repetir dentro das casas espíritas, dos nossos estudos, nas nossas palestras, o tempo inteiro. Porque sou eu que preciso me conhecer, porque sou só eu que vou conseguir me modificar, certo? E se eu me conhecer, eu vou aprender uma coisa importantíssima, que se chama não julgar. Então, a indulgência que está aqui, nós podemos buscar lá o ensinamento de Jesus que diz: não julgueis para não serdes julgados. Certo? A indulgência, ela é tão abrangente que ela se afasta do perdão, porque a indulgência e o perdão se confundem às vezes. Mas vamos lá, vamos à frase: indulgência para com as imperfeições dos outros. Independente da imperfeição do outro me atingir diretamente. Certo? No momento, vamos buscar um momento. Nós estamos vivendo um momento muito conturbado. Então, nós já saímos tecendo os comentários sobre tudo que está acontecendo e nós emanamos opiniões, e nós emanamos conceitos e julgamos. Como que nós vamos ser indulgentes?
analisando o comportamento dessas mesmas pessoas, procurando entender como eles pensam e com que objetivo eles têm aquele pensamento, aquela ideia. Isso é ser indulgente. É sempre procurar entender o outro na situação em que ele está. Então, o exemplo ficou muito difícil, vamos buscar um exemplo mais fácil. O exemplo comum, né? Que está ligado a nós. A lei dos homens, ela acompanha a modificação das pessoas no tempo e no espaço. Ela vai se modificando. A lei de Deus não. A lei de Deus é imutável. Mas à medida que nós vamos nos deixando para trás determinados tabus, preconceitos, a legislação dos homens vai absorvendo e fazendo novas leis. Mas, por exemplo, vamos buscar o famoso divórcio. Ainda nós vemos pessoas no mundo atual, num Brasil que já tem o divórcio desde o ano de 1977, com preconceitos. Eu não me separo porque eu não quero ser taxada de uma mulher separada. Eu vou julgá-la? Eu vou condená-la? Não. Eu vou procurar saber por que ela pensa assim. Tem todo um contingente atrás, pode ser ela, pode ser ele, né, gente? Tem todo um contingente atrás daquela situação que nós temos que entender. E para isso, lógico, né, nos dias atuais já existe ajuda e tudo mais, mas é difícil mudar. Então, antes de nós irmos lá, mas essa mulher ou esse homem, onde já se viu, no mundo de hoje, ainda pensar assim, não, meus irmãos, não. Vamos procurar saber como ele foi educado, que religião ele tem, como ele está educando, como eles estão educando os filhos deles, qual a proposta. E daí nós estamos sendo indulgentes. Mas vamos lá. Sede indulgente para as imperfeições dos outros, mas não para consigo mesmo. Para consigo mesmo, nós temos que ser severos. Quando nós nos deparamos com as nossas imperfeições, aí não. Aí a coisa se inverte. Aí eu tenho que, em primeiro lugar, lógico, vou fazer todo o exercício, procurar compreender por que eu ainda carrego comigo essa imperfeição e o que eu posso fazer para modificá-la. Então, mais uma vez, a indulgência implica em autoconhecimento. Eu tenho que estar sempre ali naquela busca do autoconhecimento. E o que é importante também quando nós estudamos a indulgência? Não é fecharmos os olhos para as imperfeições dos outros, porque nós somos seres inteligentes, certo? Então, nós vamos perceber essas imperfeições, esses atos equivocados, nós vamos perceber, vamos analisar e vamos ver como nós vamos trabalhar o nosso eu em relação ao eu do outro. Às vezes assusta muito nós vermos crimes bárbaros no mundo em que nós vivemos, certo? Mas ainda vemos crimes muito bárbaros. E a maioria, porque deveria ter pena de morte. Bom, nós como espíritas sabemos que a pena de morte não resolve. Pelo contrário, é preferível nós tentarmos a reeducação daquele ser aqui ainda do que deixá-lo à deriva no mundo espiritual. Mas isso fica para outra palestra. Se a justiça for realmente benevolente, e isso faz parte, tá? Ela vai, em primeiro lugar, procurar saber a história daquele indivíduo.
E eu falo isso porque eu adorava as aulas de direito penal. E quando nós fazemos uma sentença penal, isso entra, meus irmãos, entra. Vocês sabiam disso? Por que as sentenças são variáveis? Por que não existe um número fixo de pena para as pessoas? Porque ela é de acordo com as circunstâncias e com a personalidade do agente. Então, nesse sentido, a justiça brasileira, ela é bem indulgente. Aí você vai saber lá que aquele menino infrator é abusado, tá? É colocado para trabalhar enquanto os pais ficam em casa, e daí ele sai a delinquir e todo mundo, porque já tem 16 anos, porque já devia isso, porque já devia aquilo. Não, vamos procurar saber a realidade daquele jovem de 16 anos. Tem os que poderiam ser vistos como adultos? Tem. Mas, às vezes, tem adulto que deveria ser visto como um adolescente. Então, isso é ser indulgente. Mas nós não, né? Quando a gente lê assim, poxa, juiz deu só isso, mandou ele lá para isso, foi condenado. Nós já tecemos o nosso julgamento. Não, estamos incorretos. A sentença pode estar errada? Pode. O juiz não é perfeito. Manda para frente e vai rever a decisão. Mas só para nós termos uma noção de como as coisas devem e precisam ser analisadas. Isso nós temos que colocar na nossa vida. Eu só tive uma filha, né? Eu não posso fazer esse comparativo. Mas uma mãe que tem vários filhos, ela sabe que cada filho ela tem que tratar de uma maneira diferente. Tem aquele que encara tudo de frente e tem o outro que já é mais melindroso. Aí eu me lembro do exemplo de uma amiga que ela nos contou como foi que ela contou para o filho que ele era adotado. Que ele chegou e perguntou, mãe, como eu nasci? E ela disse, eu queria muito ter um filho, eu não podia ter um filho da minha própria barriga, aí eu fui até um orfanato e tal, conheci você e trouxe você para mim. Ele pegou, botou o boné e saiu, foi jogar bola. Assunto resolvido. Tem outras crianças que carregam o drama pela vida fora, porque minha mãe biológica me abandonou. Então, cada um no seu momento, cada um com a sua situação, com os seus dramas, meus irmãos, nós somos espíritas. Nós sabemos que a nossa existência, a nossa formação, ela não vem só dessa vida e da educação que nós temos em casa. Ela vem milenarmente nos fazendo crescer. E nós vamos trazendo os nossos dramas para a vida atual, para eles serem eliminados. Então, cada um no seu momento, na sua hora. E nós, que somos os próximos, né? Temos que aprender a, então, tratarmos os nossos irmãos com toda a compreensão possível. Um dos maiores exercícios de compreensão, com certeza absoluta, é entre marido e mulher. Por quê? A mãe, o amor de mãe é sublime. Ela vai entender o seu filho, vai aceitar. Marido e mulher não. Por quê? Porque são dois estranhos. Existe um conflito de educação ali. Por isso que existem tantos casamentos desfeitos. Num passado distante, quando não havia a possibilidade, existiam famílias e casais, vamos dizer assim, que sofriam, porque tinham que manter aquela convivência. Mas é um grande aprendizado. O casamento é um grande aprendizado. Porque você, dentro do casamento, quando passa aquela fase inicial, você vai ver o outro como ele é. E aí começa a
bendita da indulgência a ser exercitada entre o casal. Então, eles têm que ter um objetivo. Ou eu compreendo, isso é ser indulgente, ou eu compreendo e vou auxiliá-lo nesse momento que ele tem todo esse modo de ser que não condiz com o meu, e eu também vou aprender que eu também tenho as minhas mazelas e tenho que me modificar dentro daquilo que ele diz que não está bom, e o casamento vai e as pessoas vão se adequando umas às outras. Às vezes você é indulgente para com o seu companheiro uma vida inteira. Uma vida inteira. Porque não existe milagre na aquisição de virtudes. A aquisição dessas virtudes, aqui nós temos 3, né? A caridade como um todo é a 4ª, que é o conjunto delas. Mas quantas virtudes nós temos que adquirir para nos tornarmos perfeitos? Quantos mundos nós teremos que viver? Quantas outras virtudes que nós nem conhecemos que são necessárias nos outros mundos que nós teremos que adquirir? Então, como que eu vou querer que o outro que convive comigo se torne virtuoso numa imperfeição, que para mim é uma imperfeição, numa existência? Ou eu convivo com ela, ou não vai dar certo. Então, para quem está pensando, né, em casar, né, Daiane? Aí é o momento de... É sim, seu Paulo. É a hora de começar a pensar. Por isso, nos dias atuais, é uma coisa saudável os casais que vão viver juntos antes de casar. É algo saudável. É algo muito saudável. Então, vamos voltar para o casamento. Eles são apaixonados, eles conseguem trabalhar as imperfeições dos outros de uma forma mais afável e não naquele embate. Namorados conseguem, os casais conseguem. Irmãos não, porque eu me lembro que era chumaço de cabelo para tudo quanto era lado, porque a gente se pegava pelos cabelos dos 3 mais velhos. Mas no fim, tudo se acalmava e se resolvia. Para isso existe a família, meus irmãos. Família é uma dádiva que nós temos que aproveitar, e esses momentos de diferenças entre pais e filhos, entre irmãos, para que a gente se fortaleça para levar esse ensinamento para a nossa vida lá fora. Porque dentro da nossa vida profissional e da nossa vida social, nós vamos ter que encarar a indulgência com mais frequência do que nós imaginamos. Caso contrário, nós estaremos sendo egoístas e orgulhosos. Os 2 grandes entraves no crescimento do espírito, o orgulho e o egoísmo, certo? Quando nós aprendemos a pensar no outro, essas 2 virtudes, que são virtudes também, elas vão sendo exercitadas. E daí a gente vai lembrando, né, de Jesus, a gente vai lembrando de Francisco de Assis. Aí nós vamos buscando os exemplos mais próximos de nós, né? Uma Madre Teresa, né, que dedicou toda a sua vida, como é que ela falava, qual era o tom da voz. É isso que nós temos que aprender. Então, vamos lá, como é que eu vou exercitar a afabilidade? Tom da voz. Tom da voz. Como é que eu falo? Como é que eu me imponho diante dos outros? Eu já faço uso, que eu tenho um tom alto de voz e levanto mais ainda para eu me sobressair? Ou eu me coloco no mesmo tom de voz em que o outro está falando e daí nós vamos resolver o problema de igual para igual, sem a superioridade? Porque é isso que nós temos que buscar, nos vermos como iguais, mesmo que nós estejamos em situações diferentes.
Já deu para perceber que não é fácil, né? Não é fácil, meus irmãos. Por isso que essa caridade, segundo Jesus, é tão importante, tão necessária, tão primordial. Perdão. Perdão das ofensas. Então vamos lá. Aqui nós tivemos os todos, aqui nós tivemos os outros e aqui ofensas. Se eu tenho que perdoar uma ofensa, é uma ofensa que foi feita a mim, certo? Então o perdão aqui, ele está interligado a um sentimento meu. Diferente da indulgência, que pode ser abrangente, como os exemplos que eu dei, né? Você pode ter que ser indulgente para com uma nação, para com um povo, para com uma cultura, para com uma filosofia, né? Nós agora para com a política que está tão divergente, nós temos que ser indulgentes. O perdão das ofensas implica uma situação ligada aos nossos sentimentos mais profundos. Perdão, ofensa, implica mágoa, ressentimento e, às vezes, vingança. Um conceito: perdoar é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo. O auto-perdão é difícil também, porque nós nos cobramos os nossos próprios erros quando nós reconhecemos as nossas imperfeições, certo? Decorrente de uma ofensa recebida, de diferenças, de erros ou fracassos, daí é o auto-perdão, certo? E perdoar quer dizer cessar a exigência de castigo ou restituição, que seria a vingança, né? Como nós ouvimos assim: ai, mas como eu queria ver ela sofrer, só para ela saber o que ela me fez passar. Isso entre casais é pacífico, né? Você, digamos, sofreu um desfalque na sua empresa, daí diz assim: quero que ele perca tudo, quero que ele perca tudo. Isso é ausência de perdão. Isso é ausência de indulgência. Isso nós, se me permitirem a frase e a palavra, descermos até aquele e termos a mesma imperfeição ou até pior do que aquele que praticou. Certo? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. A oração dominical diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não é isso que diz o Pai Nosso? Que nós repetimos e repetimos? Esse, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, é uma condição. Uma condição. Se eu perdoar todos aqueles que me ofenderam, eu também te peço, Pai, que me perdoe nas ofensas que eu pratiquei. Mas Jesus também nos ensinou, e os nossos espíritos amigos também nos ensinaram: antes de vires a mim pedir perdão, vai, reconcilia-te com o teu próximo e estarás perdoado. Perdoar, frase que eu guardei aqui para nós, é e será em todos os tempos um preciosíssimo remédio a nos curar de muitos males atuais e a nos poupar de muitos malefícios futuros. Por quê?
Porque a mágoa, o ressentimento, a raiva, são sentimentos extremamente fortes que nos corroem de tal maneira que eles se impregnam no nosso perispírito, e o nosso perispírito, para quem não sabe o que é perispírito, né? Já que a palestra está sendo gravada, é aquele corpo intermediário que existe, invisível, imaterial, que une o espírito ao corpo e que acompanha o espírito após a morte. E ele funciona como um arquivo dos nossos atos, dos nossos pensamentos, certo? É um chipzinho que a gente carrega junto para o lado de lá. Enquanto encarnados, esses sentimentos, raiva, ódio, revolta, ressentimento, desejo de vingança, nos corroem de tal forma que nós adoecemos, física e mentalmente. Hoje, graças à ciência humana que já evoluiu bastante, os médicos já sabem, né? Quando nós adentramos os seus consultórios, eu estou com um nódulo no seio direito. O ginecologista vai dizer, quem te magoou? Ele vai dizer, quem te magoou? E até o lado do seio, nós sabemos se foi homem ou se foi mulher. Se você tem um problema, estômago, os homens, os empresários têm úlceras 1000, né? Por causa do sistema nervoso deles, por causa da preocupação, daquele estresse todo, e aquelas raivas que eles sentem por causa disso, por causa daquilo, um negócio desfeito, aí vem as úlceras, e se não forem tratadas a tempo, vão virar cânceres. Isso tudo vem dos nossos sentimentos, de como nós trabalhamos os nossos sentimentos. E se nós não trabalharmos os nossos sentimentos aqui, enquanto encarnados, nós vamos carregar junto para o mundo espiritual, o nosso perispírito estará lesado naquele sentido, porque o nosso espírito ainda se ressente, ainda está magoado. Ele pode fazer lá no mundo espiritual uma consciência e se purificar? Pode, porque nós evoluímos em todos os tempos, em todas as horas. Mas, via de regra, nós trazemos o resultado da ausência do perdão conosco. Então, o causador da nossa doença não é quem nos ofendeu, mas nós mesmos, por não termos sabido ser indulgentes e nos permitimos magoar e ofender. Porque se nós tivéssemos compreendido indulgência, que ele me magoou por tal e tal razão, que ele naquele ponto ainda é inferior, que ele ainda tem aquela condição. Não, eu não tive essa capacidade aqui. Então eu me permiti ser magoada, eu me permiti ter um sentimento de ressentimento, porque eu não soube ser indulgente. Eu não soube compreender a pequenez do outro. Então eu me ressinto e sofro a consequência do perdão. Então, perdoar é se libertar. Quando nós perdoamos alguém que nos fez mal, a gente deixa para trás e o ato dele é ele que vai responder junto ao Pai Maior. Mas aquele que foi ofendido segue adiante. Pura e simplesmente segue adiante. Então, o perdão é difícil.
porque nós temos que aprender a perdoar também todos. Porque se nós sabemos perdoar, nós estamos sendo benevolentes. Se nós sabemos perdoar, nós estamos fazendo um bem àquele que nos ofendeu, certo? Então, vamos ver como essas três virtudes, elas estão interligadas entre si, e quando exercidas todas as três na sua essência, nós estaremos sendo caridosos como entendia Jesus. Se nós quisermos estudar a caridade, nós vamos estudar. Se pegarmos Paulo, então, vamos ver lá, e ele vai nos dizer, se você não tiver isso, você não terá caridade e tudo. Mas para a gente entender de uma forma simples, vamos ficar aqui com a benevolência, com a indulgência, com o perdão, e nós estaremos exercendo a caridade no sentido completo da palavra. Jesus é o nosso grande mestre. Ele veio ao mundo para nos trazer a verdade. E neste mês de dezembro agora, nós comemoramos, o mês todo, a cidade já está enfeitada, os cristãos comemoram o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus à Terra. Nos dito pela espiritualidade amiga que o mês de dezembro é um mês especial na Terra. Por quê? Porque nós, de uma certa forma, por um curto espacinho de tempo, nós nos tornamos mais benevolentes. Nós nos lembramos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos amigos, certo? Vamos às lojas comprar um presente, e quando nós compramos um presente, nós estamos com o nosso pensamento naquela pessoa, nós estamos procurando algo que vai lhes agradar. É um exercício pequenino, mas ele abre o nosso coração. As pessoas oram mais, as pessoas ouvem música melhor nessa época do ano. As pessoas se reúnem em família no dia de Natal, na noite que antecede o dia de Natal, porque o dia de Natal é dia 25 de dezembro, certo? A atmosfera do nosso planeta, ela como que se limpa, se clareia um pouco, e daí ela permite que Jesus se aproxime de nós. Então, essa época que nós estamos vivendo agora, ela é muito especial. Vamos aproveitar essa época de Natal. Vamos exercer a caridade material para aqueles que têm fome, que têm frio, que têm sede, que não têm um lar. Os orfanatos estão cheios, os asilos estão cheios. Vamos exercer essa caridade. Vamos lembrar dos nossos amigos que estão longe. Eu tenho uma amiga que ela ri, que ela diz assim, Disse, tu és a única que ainda manda cartão de Natal de papel. E eu respondo para ela, é porque os pintores que pintam com as bocas e os pés, eles me mandam. E eu não consigo deixar na gaveta. Eu não consigo. Eu acho que eles merecem que o trabalho deles seja divulgado. Então eu mando para os meus, eu recebo 6, eu mando, não me custa nada. Mas o trabalho deles foi visto, foi valorizado, né? E como é bom receber quando o correio bate a nossa porta, quando nós recebemos um envelopezinho assim que está o nosso nome lá. Meus queridos, não precisamos fazer isso nem com o cartão de papel e usar o correio. Podemos usar o WhatsApp mesmo, mas lembrar dos nossos amigos, lembrar de alguém que há tempo nós não vemos, isso é ser benevolente.
os atos que nos tornam caridosos. Tá aqui, ó. Vamos ser afáveis com os nossos entes queridos. São pequenos gestos que estão ao alcance de todos. Por isso que Jesus disse, a caridade está ao alcance de todos. E a verdadeira caridade está aqui, nessa pequena explanação que nós fizemos na noite de hoje. Agradeço imensamente a presença de vocês, por terem me ouvido, por terem aceitado os meus exemplos sempre tão simples. Mas agradeço a espiritualidade amiga que se faz presente, aos nossos irmãos desencarnados que com certeza estão aqui. E levemos para os nossos lares esse pequeno ensinamento da noite de hoje. Que Jesus fique com todos nós.